Você sabia que os gatos podem apresentar giardíase? Essa é de fato uma das doenças mais comuns na rotina veterinária e é por isso que hoje a gente precisa falar sobre ela, até mesmo porque ela acaba sendo uma doença negligenciada, às vezes o tutor nem não sabe como que está a questão do trato gastrointestinal desse gato. Às vezes ele tem muitos animais, um dos gatos vomita, ele não sabe quem foi, um dos gatos está com diarreia, ele não sabe quem foi. E é por isso que a gente precisa falar a respeito da giardíase. Afinal de contas, tem como a gente evitar com que ela aconteça e é por isso que esse vídeo é tão importante. Então fica aqui comigo até o final. E se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. E caso você ainda não seja um inscrito, não perde tempo, se inscreve nesse canal porque a gente tem vídeo novo de segunda a sexta-feira às 18 horas. E a gente tem pelo menos 2 vídeos curtos todos os dias por aqui, então é muito conteúdo gratuito que você está perdendo por não ser um inscrito. Vamos começar a te colocar dentro aqui do que a gente está falando, né? O que seria a giardíase? Essa é, se não há, uma das doenças de trato gastrointestinal mais comum nos gatos. E sim, ela pode dar em outros animais também, como nos cães, como em algumas aves, em sapos, né? Então, ela é uma doença que ela é de muito difícil erradiação e ela tem um alto potencial zoonótico. O que seria isso? A gente também pode pegar a giardíase. O que acontece, gente, é que essa doença ela pode desenvolver em animais de todas as idades. Então, ela não tem predileção por raça, nem por sexo. Mas, como sempre, como qualquer doença, né, normalmente os animais que estão com a imunidade um pouco mais debilitada são animais que têm mais facilidade de se infectar e também de desenvolver aí a doença. Bom, quando a gente fala assim, a gente está falando dos filhotes, a gente está falando dos idosos e dos adultos que têm alguma doença já pré-existente, né? Um adulto que já tem alguma doença crônica ou já tem uma doença naquele momento, né? Tá tratando de alguma doença quando ele entra em contato aí com o agente, tá? O que acontece, gente, é que os cistos da giardia, eles são muito resistentes no ambiente. Então é muito difícil da gente conseguir acabar. E muitas vezes, e por isso que eu tô falando de gatos exclusivamente nesse vídeo, os gatos, eles se recontaminam muito fácil, né? Às vezes o próprio gato fez a contaminação, depois fez o tratamento e depois o ambiente ainda está contaminado e esse gato se contamina sozinho depois. Ele não precisa ter contato com outro gato que está contaminado para desenvolver, entendeu? Então é bem complicado, é uma doença bem chatinha de tratar e é por isso que a gente precisa falar sobre ela aqui nesse vídeo. O agente etiológico da giardíase é a giardia. A gente tem mais de 9 espécies da giardia, mas a gente sabe que a mais comum, ou talvez até a única que faz a infecção, né, de cães, gatos e até mesmo da gente, é a giardia duodenalis. A giardia não é uma bactéria igual a maioria das pessoas pensam, e sim um protozoário flagelado. E o que ele vai fazer? Ele vai ficar ali na parede do intestino delgado e ele não é invasivo, então ele fica ali na parede e ela vai ficar impedindo com que o hospedeiro, né, faça a absorção correta dos nutrientes. E a gente chama isso de espoliadores de nutrientes. E é por isso que um animal que tem a giardíase, ele tem comprometimento no desenvolvimento de uma forma geral. Filhotes podem não crescer tanto, adultos podem perder massa muscular, podem ficar com a pelagem feia e por aí vai. Então, o desenvolvimento como um todo. E olha o quanto é simples a infecção por giardia e a gente não consegue irradiar. Eu fiz um ciclo para vocês entenderem o quão simples é. E eu vou tentar simplificar ainda mais na forma de explicar. É claro que tem etapas, várias etapas, mas que vocês, tutores, não precisam saber etapa por etapa, né? Mais infectologistas e veterinários que precisam de saber disso, mas de uma forma bem simplificada, acontece mais ou menos assim. Um gato que está infectado vai defecar e aí nessas fezes podem ter cistos da giardia. E esses cistos, gente, eles são altamente resistentes no ambiente. Então ele pode ficar por muito tempo ali no ambiente. E aí um gato saudável entra em contato e aí ele vai fazer a ingestão desses cistos e não tem necessariamente que comer fezes para fazer essa ingestão.
essa ingestão vai acontecer, eles vão passar ali tranquilamente pelas ações do trato gastrointestinal e vão chegar e se alojar no intestino. A partir daí, vai emergir uma segunda forma da giardia do cisto, porque existem duas formas, a forma que é um cisto e a forma que é um trofozoíta. E a forma que é um trofozoíta é a forma que vai parasitar ali todo o intestino do gato e é a forma também que vai se reproduzir. E sim, gente, a forma de reprodução é assexuada, então basta uma única giardia entrar no trato gastrointestinal desse animal que ela consegue fazer uma infecção bem grande ali. E aí o que vai acontecer? Esse gato que antes era saudável, que agora está contaminado, ele também vai fazer as necessidades dele, vai defecar. E normalmente nas fezes normais, né, tem sim a presença tanto dos cistos quanto de trofozoítas. Só que os trofozoítas, eles não são resistentes no ambiente, né? Então eles vão morrer. Mas os cistos são. Então eles vão ficar ali no ambiente, o ambiente vai ficar contaminado, e aí um próximo gato saudável vai entrar em contato com isso e vai acabar se contaminando, tá bom? Como isso vem de várias formas, a gente não consegue controlar. Pode vir de formas de um animal para outro animal, mesmo animal, como eu falei para vocês, existe sim animais que são recontaminados, justamente porque existe ainda cistos da giardia no ambiente. Eu vou tentar explicar para vocês aqui como que se faz para não pegar a giardia. A gente entra em contato com a giardia de forma, assim, muito frequente. Até na água a giardia está presente, né? Então, existe a questão da água, existe a questão de gato ser caçador, né? Gato acabar caçando passarinho, né? Comendo passarinho. Existe também os passarinhos que estão ali simplesmente, acabam defecando, né? Existe também outros animais que podem ter a giardíase. Os sintomas são todos sintomas de trato gastrointestinal, de uma forma geral, mas a gente também tem os sintomas que eles vão surgir depois, né, dos sintomas de trato gastrointestinal. Mas tem alguns que são bem comuns, tem alguns que quando você vê, você fala, isso provavelmente é giardia, e tem também aqueles sintomas que são sintomas mais genéricos. Pode ser que o seu gato tenha um, tenha outro ou tenha todos, né? E pode ser que o seu gato não demonstre, talvez, que ele tenha a giardíase. E aí tem que fazer um monte de coisa para poder descobrir. O primeiro deles é o vômito. É muito recorrente um animal com giardíase apresentar vômito. É bem recorrente também a diarreia. Normalmente a diarreia é o primeiro sintoma que as pessoas percebem e vão buscar ajuda. Isso por quê? Essa não é uma diarreia comum. Ela pode se apresentar líquida, ela pode se apresentar pastosa, mas normalmente o que elas têm em comum é que o cheiro delas é muito ruim, o odor é assim, bem fétido, bem fora do comum. Pode acontecer de apresentar algumas jarras de sangue, pode acontecer dessas fezes estarem mais escuras ou então mais claras, pode acontecer também de ter muco nessas fezes ou até mesmo gordura nas fezes. E esse é um sintoma bem, o nome seria patognomônico, né? Mas é um sintoma bem característico da doença, né? Esse sintoma, gente, é o que muitas vezes faz a gente pensar na giardia e muita gente se assusta com isso. E às vezes só existe esse sintoma e a pessoa simplesmente negligencia, ignora, não percebe a diferença. Então, essa gordura, ela seria como se, eu costumo dizer assim, como se uma pessoa escarrasse em cima das fezes do animal. É mais ou menos essa aparência que você vai conseguir ter. Então, é bem, bem próximo disso mesmo, tá? Esse animal pode apresentar desidratação, pelos opacos e arrepiados, afinal de contas, eles não estão absorvendo tantos nutrientes como deveriam. Esse animal pode apresentar tensão abdominal e desconforto abdominal. Normalmente eles não gostam que encostam no abdômen porque está desconfortável, está ruim, eles ficam sem lugar. Muitas vezes o animal perde peso. Por quê? Porque muitas vezes ele também perde o apetite. Então junta perder o apetite com não absorver nutrientes, ele vai perder peso. Geralmente esse animal vai ficar muito mais irritado, o que significa que você percebe que ele está incomodado com alguma coisa, que ele está sem lugar, que ele deita, já levanta, ele vai procurar outra posição para ficar. Então ele fica bem irritado, bem estranho. E por último, uma das coisas que os tutores mais me relatam, inclusive em consulta, é que os animais apresentam muitos gases, muitos burburinhos no abdômen, que às vezes você consegue escutar até de longe.
Então tem muitos tutores que falam, Paula, eu consigo escutar a barriga dele de longe, com certeza tem alguma coisa de errado. E aí, às vezes, a gente descobre por isso, nem por conta das fezes ou do vômito, que às vezes esse tutor nem consegue ver essas fezes e essa urina. Bom, como é que vai fazer o diagnóstico e o tratamento? A giardia ela pode ser apresentada de duas formas, uma forma aguda e uma forma crônica. Onde a forma mais aguda, geralmente, ela vem com sintomas do nada, né? O animal vai apresentar vários sintomas, e o animal vai apresentar sintomas aparentemente bem mais agressivos do que da forma crônica. Vocês têm que levar num veterinário de confiança de vocês, ele vai fazer exames. Dá para fazer exame de fezes, dá para fazer teste rápido. Tem alguns casos que tem que pedir PCR e até ELISA. Então, cada caso é um caso. Tem casos que precisa pedir outros tipos de exame que, às vezes, o veterinário ele vai estar suspeitando que tem alguma coisa junto com a giardia. Né? Então, cada caso é um caso. E o tratamento é o seguinte. Muitas vezes, o veterinário pode optar por fazer antibiótico, muitas vezes ele pode optar por fazer antiparasitário, mas o que precisa ser feito é acabar com o ciclo da giardia. Né? Então, a base seria essa. E também, lógico, tratar a sintomatologia para a gente conseguir um resultado muito mais rápido e também um conforto muito melhor para o paciente. E como que você pode evitar? Né? Existem várias formas de você evitar a giardíase num gato. A primeira delas, e talvez a mais eficaz de todas, é você não deixar o seu gato fazer passeios na rua. Ah, Paula, mas ele gosta tanto. Não interessa. Ele gosta muito, mas ele vai acabar ficando doente, ele vai acabar sendo atropelado. Uma hora ou outra vai acabar acontecendo alguma coisa com esse gato. E escreve o que eu estou te falando. Né? Casos de envenenamento, esporotricose, giardíase, alguma coisa vai acontecer com ele. Então, uma das formas que você tem melhores de evitar a giardia é não deixar ele para a rua. Outra forma bem comum e bem tranquila de você fazer, né, é lavar os potinhos deles com detergente todos os dias, tá? Tanto de água como o de comida, principalmente o de comida. Terminou de comer, leva lá para a pia, enfim, e lava, tá, os potinhos. Eu sei que não é a realidade o animal defecar e você já recolher as fezes, né? Muitas vezes você nem está em casa, mas tenta fazer isso o mais rápido que você conseguir. Não ficar deixando a caixa de areia cheia e tudo mais. E também dá mais de uma caixa de areia para esse animal, porque ele sempre vai optar por ir na caixa limpa do que na caixa suja. Outra coisa muito importante é você evitar uma superpopulação de gatos no mesmo ambiente. E isso é um problema, porque eu sei real que donos de gato querem abraçar todos os gatos de rua que aparecem. E eu não estou criticando, mas eu estou dizendo que tenta pelo menos separar os gatos, né? Tenta não deixar uma população gigantesca de gatos juntas, e principalmente se você trabalha o dia todo, né? Porque isso é um problema. Porque se um gato fica doente, geralmente todos os outros vão ficar também. Mais cedo ou mais tarde, tá? Porque não necessariamente ele precisa ficar doente logo depois do outro, né? Até mesmo porque a gente tem aí o tempo, né, de infecção e tudo mais. Então é bem importante que você tenha isso em mente. Que não é legal você ter um quarto com 5, 6, 8 gatos. Então é isso, gente. Não tenham muitos gatos em um lugar só. E a dica melhor de todas é a seguinte. Você vai ter que limpar o ambiente deles com certa frequência, ok? E o ambiente deles não inclui só o chão, inclui a caixa de areia, inclui a pazinha da areia, inclui aonde eles sentam, aonde eles dormem, porque o bumbum vai ali. O cisto da giardíase pode muito bem estar ali, né? Então, sim, vocês têm que limpar com certa periodicidade, tá? E quando a gente fala de caixa de areia, chão, pazinha, e também ambiente, o que eu mais gosto de indicar para os meus clientes, e eu vou indicar para vocês aqui nesse vídeo, é a amônia quaternária. E tem duas que eu indico mais, porque são duas que eu vejo que tem, assim, que tem mais respostas positivas dos tutores. A primeira é a Herbalvet, da Ouro Fino, e a segunda é a da Vanzil, que chama Vancid 10. Paula, é caro demais, né? Custa, sei lá, R$50 o coisa de 1 litro. Pois é, mas ele é diluído, ele provavelmente vai sair mais barato do que um desinfetante comum. Então é bem
mais interessante você fazer isso. Não vai inventar de ficar fazendo outras coisas, depois você vai gastar muito mais tratando uma giardíase de um gato ou de 40, se você tiver 40. Faça isso, que é bem importante, ok? E um gato que já está em tratamento de giardia, né, ele não deve, de forma nenhuma, ficar usando a mesma caixa e principalmente sem essa caixa ser desinfetada. Usou a caixa, limpa, tira tudo da caixa, limpa a caixa com amônia quaternária e depois você devolve a caixa para esse animal. Bota no sol e tudo mais, e aí você tem que fazer revezamento de caixa. Não tem como esse animal ficar usando toda hora a mesma caixa, porque ele vai se recontaminar o tempo todo. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje está ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham absorvido bastante aqui nesse vídeo. Beijo, até o próximo. Tchau.